paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem. Bom, hoje eu estou voltando aqui para conversar com você a respeito de um testemunho do que Deus fez também em minha vida. E eu quero que você fique aqui comigo e seja edificado por esse testemunho. Mas antes de tudo, antes de começar, vamos orar? Senhor Papai, estou aqui com essa pessoa, com essa vida abençoada, maravilhosa. E como a gente já contou aqui no canal, o testemunho ele aumenta a nossa confiança. Ouvir testemunhos, quando a gente está passando por nossa prova, a gente lembra, aquele irmão passou, eu vou conseguir também. Então ele incentiva, ele ajuda. E principalmente o testemunho glorifica a Deus. Testemunhar o que Deus fez é contar também as boas novas, é dar boas notícias, é falar assim, esse Jesus maravilhoso existe e ele fez tudo isso na minha vida e ele se importa assim com todas as áreas da minha vida, da sua vida, e ele quer gerar equilíbrio para você e para mim. Então, que esse testemunho sirva grandiosamente na vida dessa pessoa que está me ouvindo hoje aqui. Em nome de Jesus, te louvo, te agradeço, papi. Amém! Então, gente, hoje eu tô aqui para contar algo muito interessante, muito especial que Deus fez na minha vida. E assim, Deus, ele realmente se importa com todas as áreas da nossa vida. Quando Jesus está no centro, quando nós estamos buscando Jesus, você vai observar que ele vai puxando tudo na sua vida pro equilíbrio. Ele vai puxando. Pode perceber. Por quê? Vai ser tudo de uma vez? Não. Ele vai trabalhando tá precisando mais nisso, naquilo. Ele vai, insistindo, trabalhando. E até já comentei em algumas mensagens, assim, se Deus não tá mudando de assunto com você, é porque ele tá insistindo nisso na sua vida. Então tem momentos da nossa vida que a gente fica ouvindo a mesma mensagem durante muito tempo. Ele tá insistindo. Então às vezes a gente tá resistente, a gente tá lutando contra ele. Às vezes a gente tá lutando para vencer aquilo, mas não está conseguindo. Então ele continua incentivando e fica no mesmo assunto. Deus, ele é longânimo, entendeu? Assim, ele tem a eternidade inteira. Quem é limitado somos nós, né? Se Jesus não voltar agora, a gente vai experimentar a morte. Antes, se ele não voltar antes da gente morrer, a gente vai em algum momento experimentar a morte. Isso que eu tô querendo dizer, tá? Não tô dizendo que você vai morrer aí agora. Mas, se ele não voltar antes da gente morrer, a gente morre. Mas ele é longânimo, entendeu? Ele é eterno. Eu posso dizer que Jesus tem todo o tempo do mundo, entendeu? Quem não tem é eu e você. Como o salmista diz, Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Você vai ver ele entrando ali, até mesmo em um conflito. Nossa, os nossos dias, eles são passageiros. Você vai ver isso em Eclesiastes também, né? Você vai ver a palavra falando para remir o tempo. Então, quando você vai conhecendo mais Jesus, você vai criando mais consciência da vida, você já não é mais às vezes aquele adolescente, aquele jovem, até mesmo aquela criança que não tem noção da vida, acha que é eterno, acha que vai ser jovem pela vida inteira e adolescente a vida inteira, acha que sabe de tudo, né? Que sabe mais do que o pai, que a mãe, que o pastor, que o mundo inteiro. Do nada a pessoa virou a pessoa mais inteligente do mundo, ela conhece tudo, conhece todos e ela é sábia. Só que não. E aí você vai perceber que a vida é como um sopro, que ela passa rapidinho. Então, aproveite bem sua vida, meu querido, porque aquilo que nós plantamos, de fato, nós colhemos. Então, não adianta a gente pensar assim, eu vou plantar abacaxi e vou colher banana. Não. Ou eu não vou plantar nada e vou colher uma linda feira. Também não. Então, como eu tava falando aqui, Jesus, ele tem todo o tempo do mundo, porque ele é eterno. Então, se ele precisa trabalhar comigo e com você durante 100 anos da nossa vida, a mesma coisa, ele trabalha. Ele é eterno, entendeu? Ele fala assim, meu filho, quem é passageiro é você, minha criança. Você que é passageiro, eu não sou. Eu tô aqui eternamente. Então, meu filho, cuida da sua vidinha abençoada que eu te dei, porque você passa.
meu filho, você passa. E precisa ter aquela oração, Senhor, abala tudo aquilo que pode ser abalado, deixa só o que tem que ficar, faça o que for preciso. Igual disse algum pastor, eu já ouvi, né, falando, se for pra me amarra no trono, no trono do Senhor, eu fui um pastor ou foi uma pastora, eu não lembro agora, mas me amarra no trono, me amarra no seu pé, se eu quiser fugir, se eu quiser sair, mas o Senhor me amarra lá, me pega de jeito pra mim não fugir, porque eu preciso mudar. Se eu não mudo nisso, se você não avança nisso, o Senhor não te leva pra isso. Se a gente não sai daqui, Ele não leva a gente pra colar. É o jeito dele trabalhar. Ele é sábio, ele é prudente, ele é bom. Então, tem coisas que a gente espera na nossa vida que seja feito e só vai ser feito se nós mudarmos determinada coisa, tá? Porque isso daí vale, claro, para quem tá andando com Deus, para quem tá fazendo aquela oração, Deus, faça a sua vontade, faça o seu querer, tá? Porque tem coisa que Deus permite. Realmente tem coisa que Deus permite. Tem gente que não tá preparado. Jesus tentou trabalhar no caráter dele, mas ele não tá nem aí, ele não tá andando com Deus. Ele quer porque quer ser famoso, ele quer porque quer, sabe, aparecer. Ah, o Senhor permite, tá bom, você quer aparecer? Então vai, se apareça. Aí a pessoa se estabana todinha, porque ela não tinha um caráter, ela não tinha algo, uma integridade interior. E aí, quando ela ganha muita fama, aí ela cai. Ou aquele negócio, né? Você já é soberbo aqui embaixo. Aí, conforme você vai subindo de nível, a sua soberba, ela só vai ficar mais evidente. E aí a sua vergonha é maior. Então, voltando ao que eu tava falando atrás, isso de deixar a pessoa falando a mesma coisa, é para aqueles filhinhos que estão ali, né? O Senhor tá insistindo, a pessoa realmente tá falando, faça a sua vontade, ela fica naquela dificuldade para avançar para outros níveis, e o Senhor tá falando, insistindo ali com a mesma coisa. Então, nós vemos o Senhor com esse método, com muitas pessoas que estão ali caminhando com Ele. E lembrando, tá? Até mesmo aquelas pessoas que o Senhor permite, você quer ser tanto você quer ser famoso assim? Então vá, seja famoso, vai. Vai! Vai, filha, vai! E aí a pessoa se estabana toda, entendeu? Porque ela não tinha um caráter para aquilo. Mas se você for ver o assunto que Deus fala com ela, ele ainda tá falando o mesmo assunto. Ele tá falando a mesma coisa. Eu tava falando pra você abandonar seu orgulho, eu não mudei de assunto. Tu continua falando pra você abandonar seu orgulho. Era o orgulho que você tinha que abandonar. Tô falando disso ainda. E quando o Senhor muda de assunto, a gente faz, ele mudou de assunto, então, meu Deus, graças a Deus. Então, deixa eu observar aqui que tem uma grande chance de eu ter vencido determinada coisa. E aí agora ele já está tratando sobre outras coisas comigo. Isso é muito bom. E aí, como eu tava falando, quando a gente tá andando com Cristo, ele vai puxando a gente para um equilíbrio. Ele vai olhando todas as nossas áreas da nossa vida que estão desequilibradas e ele vai levando para um eixo. Por quê? Porque ele é equilibrado. Ele trabalha conosco segundo o que ele é. Então ele não nega a si mesmo. A palavra diz: você pode ser infiel. Infelizmente, às vezes não somos infiéis, mas o Senhor não é infiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então, o Senhor, ele não tenta, porque ele não pode ser tentado, ele não tenta os outros, ele prova. Você vai ver isso lá em Tiago, capítulo 1. Então, ele prova. Mas tentar, quem tenta é o tentador. Deus não é tentador. Então, a gente não pode dizer assim, eu tô sendo tentado por Deus. Não, em algumas traduções você vai ver uma menção a isso, mas se você estudar direitinho, você vai sempre ver que a Bíblia ela está correta. Então, deixe Jesus trabalhar em todas as áreas da sua vida. Porque à medida que nós vamos deixando ele trabalhar em todas as áreas da nossa vida, nós vamos crescendo, ele vai levando a gente para níveis mais altos. E eu acredito que se você tá aí, né, ouvindo essa palavra, você quer crescer, você ama Jesus, você tá querendo aprender algo a mais. Então, deixe Jesus trabalhar em todas as áreas da sua vida. Tudo na sua vida importa sim para ele, e importa muito. Não é pouco não, porque precisa de equilíbrio. Lembre, o Senhor quer equilíbrio. E aí, o testemunho que eu tenho para compartilhar com você
foi na parte da minha alimentação. De comida mesmo, de comer. Eu sempre fui comilona, né? Sempre fui comilona. Tinha essas bochechas que agora tá um pouquinho maior, que eu engordei agora um pouquinho. Uma bochechinha fofa, assim, fofura. Eu vou... Talvez eu consiga colocar uma foto minha aí, petitinha. Ela é uma coisa gorda, gotosa, pequenininha, mas comilona. Eu tinha uma certa referência com a Magali, da Turma da Mônica, conhecida entre os meus irmãos como Zóio de Bomba, porque eu era gulosinha, era gulosa. Minha mãe conta, né, que os meus irmãos tinham a dificuldade imensa para comer, eles não queriam saber de comer. Mas eu queria comer, meu filho. E eu não me contentava em comer só a minha comida, não. Eu queria comer a minha comida e a comida do meu irmão também. Minha irmã, que não gostava muito de comer, eu ficava do lado dela. Eu mandava ver na minha comida, comia tudo, minha irmã me dava a comida dela depois. Aí eu ia lá e comia a comida dela. Meu filho, eu era gulosa, eu comia, gente, eu comia. Minha mãe falou que quando eu era bebê, ela dava papinha, ela falou que se a mãe, é assim, né, tem uma hora que o bebê começa a fazer assim, porque ele não quer mais. Minha mãe falou que eu não fazia isso. Ela falou que se ela, enquanto ela tava dando comida pra mim, eu ia comendo. Bebê. Eu ia comendo e não parava não. Ela me disse, se ela não parasse de dar, eu também não parava de comer. Então olha o contexto da pessoa, né? Então eu gostava de comer. Eu gostava. Eu ia quando era criança, ia nas festinhas. Menina, eu era aquela da mesa, eu era aquela da bandeja, eu era aquela que queria estar ali comendo, entendeu? Minha mãe uma vez me levou na casa de um tio, que foi uma vergonha, porque ele serviu uma bandeja lá, de lanche, e eu lá comendo, enlouquecida. A minha mãe já tinha parado de comer, minha irmã também, eu lembro dessa cena, gente. Coisa dramática. Tava lá comendo, meu filho comendo. Misericórdia. Eu já fui pra uma festa de casamento, eu comi tanta batata em conserva, mas eu comi tanta batata, que eu vomitei a noite inteira, minha filha. Minha mãe passou uma vergonha, que a gente tava na casa de uns parentes, né? E aí eu vomitei na cama da mulher, vomitei nos lençol, vomitei no cobertor. Assim, amanheceu com um monte de roupa pra lavar de cama. Eu tava passando tão mal que eu tive visão. Na casa da mulher eu tive uma visão. Eu tava delirando já. Então era assim. E aí foi passando a minha vida. E eu sempre, assim, sempre gostei mais de salgado do que de doce. Então, eu comia. Sempre gostei muito, e ainda gosto, mas sempre gostei muito de coxinha, de pastel, de pizza. Eu comia, mandava pra dentro, eu comia, entendeu? E aí eu gostava mesmo, sabe? Teve uma coxinha, teve um tempo mesmo, porque eu era doida da coxinha. Eu, gente do céu, hoje eu olho e falo assim, era de se assustar, que eu queria coxinha. Eu olhava a coxinha, falava que quando eu vi um meme na internet de um buquê de coxinha, eu falava, quando eu conhecer o meu preparado, ele tem que me dar uma coxinha, um buquê de coxinha. Nesse nível. E aí, gente, eu lembro que teve uma determinada época da minha vida que eu estava viciada no McDonald's. Tava viciada. Em um dia só, eu comi 3 Big Toast. E aí eu falei, peraí, tem alguma coisa estranha. Em 3 dias não, em um dia, não sei se eu falei 3 dias, mas em um dia só eu comi 3 Big Toast. Com lanche, com a porção toda. Fui de manhã, queria de novo, voltei de novo e comi. Eu falei, meu Deus, eu tô viciada nesse negócio. E aí a minha ficha foi começando também a cair. Eu falei, peraí, tem alguma coisa de errado comigo. Isso é vício? Isso não é certo? E eu pedi ajuda pra Deus. Falei, Deus, me ajuda a me libertar, porque eu tô viciada nesse negócio. E assim, maravilhoso. Deus realmente, depois daquela oração que eu fiz saindo do Mac, eu, assim, dei uma boa reduzida no McDonald's. E assim, eu fui realmente recebendo milagre nessa área. Mas mesmo assim ainda, eu continuava comendo muito. E eu sou alta, eu tenho 1,75 m de altura. E assim, com 18,
19 anos de idade, eu lembro que eu fui me pesar e eu tava com média de 92 quilos. E no meu IMC, esse quilo, essa quantidade de quilos já entra em obesidade. Então esse daqui só tava aumentando. Eu lembro que teve realmente nessa época aqui que eu tava quase com 100 quilos. E assim, não dá muito pra perceber no meu corpo, porque eu não sou aquela pessoa que fica gorda num lugar só. A minha gordura, ela distribui. Então, distribui pelo corpo inteiro. E aí, como eu sou alta, tenho 1,75, não dava, assim, pra perceber tanto. E como as pessoas já estavam acostumadas em me ver, assim, mais rechonchudinha, assim, mais fortinha, troncudinha, aí ficava, assim, mais passando pelo desapercebido. E eu percebo que aqui no Brasil, especialmente, tem essa cultura da mulher, tem o negócio da magra, da modelo, mas também tem, especialmente na periferia, as mulheres serem mais troncudinha, nem sei se eu falei certo, mas ter mais corpo e não sei o que, isso é mais aceito socialmente. E esse negócio de comer muito também é mais aceito, as pessoas riem, elas acham engraçado e fazem piadas com isso, porque aqui no Brasil é socialmente aceito. Isso também me ajudou a não me atentar muito a isso, que já não estava se incomodando tanto. Mas realmente havia uma obesidade ali. Eu já estava cansada, então nova, cansada. Eu cansava fácil, eu percebia que eu queria dormir mais, eu não tinha assim tanto rendimento como deveria ter, que eu tava ali com todo aquele... Eu tava com sobrepeso, mas aquilo ali tava assim coberto aos meus olhos, é como se eu tivesse cega para aquilo. Então, eu continuei assim, e aí foi que em 2020, que eu falei para vocês que eu comecei a partir daí viver processos específicos de Deus em todas as áreas, inclusive aqui no canal Jesus Cristo é o Suficiente, eu prego isso, que Ele é suficiente em todas as áreas, quando você põe Ele no centro, Ele vai chamando você para o equilíbrio. E uma das coisas que Ele começou a tratar comigo foi a parte da alimentação. Então, o Senhor Jesus foi me mostrando, Fia, acorda, você quer ser usada por mim, mas você tem que cuidar da sua saúde. E eu achei um escândalo, né? Porque às vezes a gente que é da igreja tem uma mentalidade assim, ai, mas Deus ele não se importa com o seu físico. O Senhor quer seu espírito, o Senhor quer seu coração. Mas, gente, é tudo. É o corpo, é o espírito, é tudo. Então aqui eu tô falando aqui com você, eu estou usando o que pra falar? Hein? Não é a minha boca e tudo que a compõe, não é a minha voz e tudo que a compõe para que ela seja emitida aqui, minha gente. Eu tô usando o meu corpo físico também, não é só o meu espírito que tá aqui falando com você, não. Para fazer assim com a mão, para escrever a pauta do programa, para editar, minha filha, tudo usa o meu corpo para fazer tudo isso. Então o seu corpo serve o reino também, tem que te trazer essa informação. É necessário nós cuidarmos do nosso corpo também. E aí Jesus ele foi começando a trabalhar isso comigo. Trabalhar. E uma coisa que eu ouvi também é assim, eu ouvia de uma determinada menina que ela se cuidava muito por fora. E aí, ela, assim, na higiene dela, dessa menina que eu convivi com ela não ligava muito. E aí uma pessoa próxima dela falava, meu, você por fora é bela viola, mas por dentro é pão bolorento. Bolorento. Eu que usei esse ditado agora, mas a pessoa fala, por fora você é bonita, você é atraente, mas na sua higiene você não se cuida. Minha filha, quando vir um menino te conhecer de verdade, ele vai se assustar. Porque a sua higiene, que é onde muitas coisas que envolvem a nossa higiene, é só a gente que tem acesso, as outras pessoas não têm. Então aí você acha que pode ser a porquinha, né? Então, é toda uma composição. E aí, do que adianta a gente se arrumar aqui fora e por dentro tá um caco? Que adianta? Então, às vezes a gente por fora tá bonito, tá cuidando da pele, tá cuidando disso, tá cuidando daquilo, mas por dentro ela tá pondo porcaria. Só tá pondo gordura, só tá pondo comida industrializada, só tá pondo, não põe uma coisa boa nessa comida que você come desse Brasil na terra. Então,
O Senhor foi me chamando pra isso. E eu fui começando a entender, porque eu não entendia não, gente. Não entendia não, viu? E como eu falei pra vocês, eu tava no início da faculdade de fisioterapia. Isso aborda também na físio. E aí eu não entendia. E aí o Senhor foi ministrando no meu coração. E aí nessa época de 2020, por esse e por outros fatores, eu cheguei a reduzir o meu peso, que estava sendo mantido já há anos, né, desde quando eu tinha 18 anos, nessa obesidade. Obesidade oculta, que é aquela falsa magra, que o peso está distribuído pelo corpo. E aí em 2020, eu já estava já pesando por volta de 83 quilos. Então, assim, eu tava sobrepeso ainda, mas não era uma obesa. No IMC eu não tinha mais a obesidade, mas estava num sobrepeso. Mas assim, eu fui entendendo, fui reduzindo, eu parei geral com o McDonald's, não comia mais em 2020. Ali, assim, de 2019 pra frente, eu já não comia mais McDonald's, aboli na minha vida esse vício, tô liberta, graças a Deus. E assim, aboli a McDonald's. Eu comi, assim, outras coisas ainda, mas mais equilibradamente, com mais equilíbrio. E aí, deu uma reduzida, mas estava no sobrepeso. E aí foi passando tempo, né? E eu lembro que quando foi em 2021, Deus ele começou a ser mais insistente comigo nisso. Você tem que se exercitar, você tem que comer bem. Comer mal altera na parte da TPM, no seu humor, nisso, naquilo, blá 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 e tá. E tem que se exercitar e tá. E eu fui bem sincera com Deus. Eu falei, Deus, eu sei que isso é verdade. Eu sei. O Senhor tá usando gente pra falar comigo, pessoas sérias, pessoas de Deus, falando que eles também mudaram a alimentação, eles também tiveram testemunhos pessoais fortíssimos com isso. E eu via Deus usando pregações pra falar comigo, não tinha escapatória. Sabe que Deus falando a mesma coisa? Falando. Não tinha mais como fugir. E aí eu falei, Deus, eu sei que é verdade, mas eu não acredito. Eu não acredito. Eu quero acreditar, mas eu não acredito. Eu não acredito. Pra mim, isso daí não vai cooperar na minha vida ministerial, sabe? Até eu tava já tentando fazer uma coisa, mas quando você não acredita, você não abraça. Não adianta, gente. O que você acredita é o que vai direcionar a sua vida, que já falei isso no canal. Há uma história por trás de cada pessoa. Se a gente não acredita em Deus, não acredita na palavra, a gente pode ouvir 300 milhões de pregação, a gente pode ir na igreja todo culto, a gente pode ver os vídeos, fala de Deus, fala de Jesus, lê a Bíblia. Se a gente não acreditar, sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente não acreditar, a gente não tem a vida transformada. Não adianta. Vai ser só uma religião, a gente vai estar fazendo alguma coisa, mas lá dentro, não acredito. Tiago vai falar sobre isso. Leia capítulo 1 de Tiago. Não adianta pedir alguma coisa para Deus sem fé verdadeira. Não vai pensando que você vai receber, porque você não vai receber. Então seja igual aquele homem no processo de cura que ele estava pedindo para o Senhor, se eu não me engano, para o filho dele. Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, então. Então fala, Deus, eu acredito no Senhor, acredito no que o Senhor está falando, mas ainda tem incredulidade dentro de mim. Seja sincero, para você receber alguma coisa, senão a gente não recebe, não tem isso, não adianta. E aí eu falei pro Senhor, ó, olha que dilema, né? Eu sei que é verdade, eu sei que tem sentido, eu sei que o Senhor tá falando, mas eu não acredito. Então me ajuda a acreditar, porque eu não acredito não tá dentro de mim. E aí o Senhor me levou mesmo. Depois dessa oração, Deus me levou a acreditar. E eu comecei, sabe, ver uma revelação. E, abrindo parênteses aqui, é muito importante a gente ser sincero com Deus. É maravilhoso. Assim, eu não sei quais são as suas experiências, né? Se eu não te conheço e tal, ainda pessoalmente. Mas quando nós somos sinceros com Deus, meu, é incrível como as coisas fluem de um jeito diferente mesmo. E aí eu comecei a entender, né? Eu comecei a entender. E aí, gente? Aí eu fui pro outro lado, né? Aí eu falei, não, mas agora agora eu vou. E era uma coisa que eu tava tateando ainda. Eu não conhecia muito, não é minha área, não é nutrição. Então, eu vi uns vídeos de comida saudável, mas ficava ruim.
Pensa no negócio que ficava... No começo não, tá ruim demais. Eu fazia um negócio que ficava ruim. Eu falei, nossa, gente, não tem mais. Porque a comida é feita pra gente ter prazer. Falei, puxa, perdi o prazer. Né? Comecei esse negócio ruim. Tá ruim demais, não consigo comer isso não. E aí eu fui pra outro extremo. E aí eu fui, né, ali e já comecei a fazer os exercícios. Eu não cheguei aí pra extremo, tava bem equilibrada aqui nesse domínio de exercício. Mas na parte de comer, eu já tava meio, sabe? Já tava indo pra outro lado. Você sai daqui pra um extremo, mas você vai pra outro. Nenhum dos dois é bom. Lembre-se, equilíbrio. E aí, gente, eu fui, né? E comecei a ir para um outro lado, um outro extremo, nessa parte aí do meu entendimento. Mas essa outra parte do testemunho, incluso o final, você só vai saber semana que vem. Ah, Josiane, eu te pego. É isso aí, gente. Se Deus permitir, eu volto semana que vem e conto essa outra parte do testemunho que conta aí como que foi esse processo de ir pro outro lado e, no fim, receber a minha cura em relação à minha parte de alimentação também, né? Essa orientação especial de Deus para minha vida. Espero que você tenha um ótimo dia. Fique com Deus e até a próxima. Grande beijo, graça e paz.